Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos com as últimas notícias do Timão nesta sexta-feira. Informação do mercado da bola aí. Igor Vinícius, jogador do São Paulo, chegando no Timão. Tem mais contratação aí, chegando no Corinthians. Que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo. Comenta nos comentários, você aprova o Igor Vinícius no Timão? Comenta sua opinião abaixo, sem mais delongas. Bora pro vídeo, galera. Bom, pessoal, muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Por exemplo, Alex Santana já não tá mais fazendo parte dos treinamentos na reapresentação, porque já desembarcou em Porto Alegre para fazer exames médicos, foi emprestado ao time do Grêmio. De que maneira esse empréstimo aconteceu? Eu vi a torcida muito preocupada, porque, poxa, o Corinthians faz contratos longos, né, de 2, 3 anos, depois empresta, pagando parte do salário, metade do salário, às vezes 90% do salário. Aconteceu com o Pedro Raul, aconteceu com o Fagner e tudo mais. Os últimos empréstimos foram assim, né? Desta maneira, não. O Grêmio está arcando com 100% do salário de Alex Santana. Foi um empréstimo que vai acontecer até o final do ano com opção de compra. Aliás, o Grêmio está pagando por esse empréstimo, $100 mil, mais de R$500 mil pelo valor, né, pelo período, melhor dizendo, do empréstimo, e a opção de compra ao final do ano, se o Grêmio quiser exercer a compra do jogador, $2 milhões, aí cerca de 11 a 12 milhões de reais. Essa informação é da Gazeta Esportiva, de que maneira, né, foi detalhado esse contrato de empréstimo do Alex Santana, que já falamos aqui, né? Eu, como gremista, gostei. Acho que ele tem um problema das lesões, né, que podem atrapalhar, mas tecnicamente acho que para a realidade do Grêmio é excelente. Acho que se ele ficasse no Corinthians também seria bom, mas no caso me parece que não encontrou tanto espaço diante da predileção do Dorival Júnior pelo Maicon, pelo Rian, e aí tem outros na hierarquia que estão à frente, né? Ranieri, Bidon, Carrilho. Então, assim, ficava difícil. O próprio Charles estava na frente da hierarquia, o que eu não concordo. Mas nesse momento é o que está posto, né? O Alex Santana não via tanto espaço assim. Surgiu muito bem, né? Chegou muito bem no Corinthians, mas aí foi antes das maiores contratações, e quando o time acabou sendo contratado, ele acabou lesionando. Saiu do time, teve dificuldade de voltar. Enfim, perdeu espaço. Acho que a verdade é essa. Vamos seguir. Deixa eu falar primeiro do time, antes de entrar na questão política, porque nessa reapresentação, que não teve o Alex Santana, o Dorival Júnior está trabalhando a parte física, né, dos jogadores, porque tem um último compromisso. Aliás, mal colocada essa data FIFA, né? Ou essa última rodada. Porque, pô, aí para a data FIFA, volta para o último jogo, depois para de novo para o Mundial. Que coisa mais mal planejada, né? Enfim, aí agora os caras estão trabalhando, né? Só que com um monte de gente convocada. E aí tem uma última rodada para acontecer antes de uma pausa de um mês, que é justamente na quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, Grêmio e Corinthians. Que delícia, só que não. Ô, futebol brasileiro, ô calendário que me ferra. Mas vamos lá, dentro desse trabalho que o Dorival está realizando, com muitos jogadores da base, inclusive, né, tá recuperando a parte física de alguns atletas, ele tem 11 ausências confirmadas. 3 que já são de jogadores lesionados há algum tempo, né? O Yuri Alberto, que vai demorar um tempo para voltar, o Gustavo Henrique, que está até numa transição, mas ainda não está trabalhando com bola, com os demais jogadores do elenco e tal, mas já está participando de um processo de transição. E tem outro, o Ranieri que está com uma lesão na coxa também, que está fora dos treinamentos. Agora, de resto, são 6 convocados para suas seleções. E aí tem o Hugo na seleção brasileira, o Memphis na holandesa, Félix Torres na do Equador, Romero na Paraguai, eu vou esquecer de alguém. Enfim, são todos esses convocados. E aí 2 do Sub-20, né? O Breno Bidon e também o Felipe Longo, goleiro. Aqui eu tô com toda a lista. E o Carrilho. Carrilho no Peru, Martínez na Venezuela. É isso. São os convocados, né? Citei todos aqui, né? É isso aí. Então são 6 convocados, 2 do Sub-20 e mais esses 3 lesionados, totalizando 11 ausências nesse período de preparação. Enfim, pelo menos a parte física ali do Garro, de jogadores mais desgastados, o Corinthians vai conseguir recuperar nesses dias aí para esse último confronto contra o Grêmio. Vamos lá. Também é importante a gente dizer, essa informação até de anteontem, né, mas só estou conseguindo confirmar agora, que o Corinthians conseguiu, através do Osmar Stabile, né, o presidente em exercício, pagar os salários de junho
com uma garantia obtida na Federação Paulista de Futebol, com a premiação que estaria para ser paga, né? E inclusive premiações futuras. O Corinthians colocou como garantia essas premiações, porque aí você consegue amenizar um pouco a situação financeira e pagar os salários do mês de junho que estavam atrasados. Então os salários foram pagos. O Osmar Stabile está tentando apagar um incêndio por dia, o que é natural, né? Dentro do Corinthians, assumiu lá muitas dívidas a curto prazo, inclusive algumas corriqueiras do dia a dia, extremamente urgentes, como pagamento de salário, mas está conseguindo, de alguma maneira, resolver a situação, pelo menos, né, essas mais emergenciais. E aí, falando em presidência, tem um novo problema aí para o Augusto Melo tentar resolver. Ele concedeu uma entrevista ao SBT, para o Benja, o pessoal estava lá também, Kleber Gladiador, Rodrigo Vessone do meu timão, Marco Belo também do meu timão da Transamérica, e foi sabatinado por todos que estavam lá. E essa entrevista eu vi, mas ele deu outras entrevistas até, acho que não lembro se na CNN ele falou no final de semana, enfim. Ele tem falado, Augusto Melo não está se escondendo, ele está dando a sua cara a tapa. E aí, por que eu estou falando isso, né? Eu não estou aqui defendendo ninguém, né, gente? Só estou pensando o seguinte. Falei, pô, o cara que está enrolado, e enrolado é um termo que a gente pode usar para o Augusto, né? Ele está enrolado, né? Porque tem muita coisa contra ele nesse momento. Ele não precisaria estar aparecendo da maneira como está. E o Augusto, ele tem tido essa preocupação de, cara, não, eu vou me defender. Então, assim, ele está tentando se defender. Ele tem um indiciamento da Polícia Civil, ele tem contas dele que foram reprovadas, ele está enfrentando um processo de impeachment, que ainda pode ser salvo pelo pátio ou não. Tem várias denúncias que estão acontecendo dia após dia e ele não se esconde. Ele simplesmente dá todas as entrevistas que ele é chamado, vai lá e diz, olha, eu não fiz nada de errado, a minha vida está limpa, meu extrato bancário está aí e pode fazer, como é que fala, quebra do sigilo, tá tudo certo. Ele tem se defendido. Tá, mas o Augusto tem algumas incongruências aqui, tem algumas não sei o que e tudo mais, e ele refuta todas elas. Então, o Augusto está incansável em se defender. Isso é um fato. Isso eu não estou dando nenhuma opinião aqui, só estou dizendo que ele não está satisfeito com o que está acontecendo e está buscando a sua defesa, tá? Mas aí surge mais uma informação nesta quinta-feira, que foi a identificação da Polícia Civil de uma movimentação incomum na conta bancária do Augusto entre dezembro de 2023 e maio de 2024, que é justamente o começo da gestão Augusto Melo no Corinthians. Dentro dessa movimentação incomum, depósitos em espécie no valor de R$152 mil. Isso foi, inclusive, colocado dentro do indiciamento, né, da Polícia Civil como algo suspeito. O próprio presidente, ou ex-presidente, ou presidente afastado, se defendeu dizendo que entregou por vontade o seu extrato bancário para a Polícia Civil, que tudo consta na sua declaração do imposto de renda, que ele administra empresas, né, que muitas vezes os valores vêm né, em períodos ali, que está tudo dentro do prolabore que ele retira. Então, segundo ele, está tudo dentro de uma maneira legal. Mas a Polícia Civil identificou uma movimentação considerada incomum para sua conta bancária, para sua movimentação financeira. É mais uma coisa que o Augusto vai ter que se explicar. Enfim, olha, é impressionante. E aí vou repetir aquilo que eu já falei constantemente. Cara, o Augusto nunca teve tranquilidade para comandar o clube. A gente sabia disso. Tentaram derrubar ele desde o primeiro dia? Fato. Tanto que conseguiram. Agora, nesse período, ele fez ele cometeu alguns equívocos, né? Como ele mesmo disse, de não se cercar talvez das pessoas corretas, e muita gente acabou saindo do clube naquele momento. Ele não conseguiu melhorar a credibilidade do Corinthians, como ele disse. Ele se defende dizendo que arrecadou muito dinheiro, mas a dívida aumentou, os problemas continuaram, o risco de transfer ban continuou, e aí vem um processo de impeachment, contas reprovadas
e um indiciamento da Polícia Civil. E todo esse rolo com o contrato da Vaidbet, que realmente está muito complicado e até hoje mal explicado. Então, tudo isso está na conta do Augusto, que agora tem que se explicar, tem que continuar tentando rebater, responder, especialmente não só ao torcedor, não só para a imprensa, mas também para a justiça. Enfim, e dia 9 de agosto está marcada a Assembleia Geral com o associado para definir se o impeachment é confirmado ou se ele volta à presidência do Corinthians. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal. O Corinthians é um time de muita camisa, muita torcida e muita pressão. Não estou desmerecendo o Flamengo nem o São Paulo. Mas se o Mateuzinho não agradava a massa rubro-negra, não era ali um grande lateral no Flamengo, não havia indícios que seria uma solução pelo preço que pagou, porque não pagou uma aposta. Contratou como se fosse trazer o Carlos Alberto Torres e o Leandro, né? E aí, em relação ao Igor Vinícius, a torcida do São Paulo também é grande, é um time de massa tal, mas não dá para comparar com a torcida do Corinthians, né? A pressão de jogar no Corinthians é muito maior. E o Igor Vinícius não consegue agradar. Tem o nosso produtor aqui, que até foi embora do programa, que não queria assistir o programa de revolta. O Igor Vinícius é um problema no São Paulo. E ele é um problema, quem gosta do Igor Vinícius, que é a minoria da minoria, diz que ele vai até razoavelmente bem no apoio, mas não marca ninguém e tal. O Corinthians não precisa marcar, põe um Félix Torres, que não é nem zagueiro, porque não marca. Então, se trouxer Igor Vinícius, o Corinthians vai dobrar a aposta num erro, não vai resolver seu problema. Uma coisa é você trazer uma aposta e errar por um preço de uma aposta, alguém que você não conhece. Aí dá certo o Leandro Castan, dá certo o Ralf, tem uns que não dão certo. É do jogo. Você trazer alguém do São Paulo que não serve para o São Paulo, por que raios de motivo vai servir para o Corinthians? Não faz nenhum sentido. Não sei se você discorda completamente da minha análise. A gente não conversou antes, não sei o que você pensa, mas eu acho uma aberração. Não, concordo plenamente. Eu conversei com um amigo meu hoje, jornalista são paulino. Eu falei, me fale sobre o Igor Vinícius. Ele falou assim para mim, Samir, o Igor Vinícius, ele é rápido, ele é fraco, ele é um jogador veloz, ele é fraco na marcação e o principal defeito dele é na tomada de decisões. Quando é para cruzar, ele chuta. Quando é para chutar, ele cruza. Quando é para cruzar alto, ele cruza baixo. Quando é para cruzar baixo, ele cruza alto. Ele erra muitas decisões e esse é o grande defeito dele. Quando ele acerta um jogo, ele vai bem num jogo, ele é o melhor da partida e todos elogiam, mas isso acontece raramente. Então ele vai mal na marcação e tem esse defeito de tomada de decisões e é veloz. Aí eu pensei comigo, peraí, eu perguntei do Igor Vinícius, não do Mateuzinho, porque a avaliação dele, Vitão, o que ele avaliou, um jornalista são paulino, avaliou do Igor Vinícius, para mim vale para o Mateuzinho. Então quer dizer, nós vamos ter um problema dobrado agora. A nossa querida Lívia Camilo, né, já está presente conosco aqui, né, para bater esse papo com a gente também. Lívia, concorda com esse São Paulino e com o Vitão e comigo também, porque o Vitão não sabia se eu era a favor ou não da contratação do Igor Vinícius. Não sou, e acho que o Corinthians continua administrando muito mal a lateral direita, porque o Corinthians paga R$500 mil por mês para o Fagner jogar no Flamengo. O Fagner é melhor que o Igor Vinícius e melhor que o Mateuzinho. E aí venderam a história, não, é meio a meio. Realmente, não está mentindo quem fala que é meio a meio Corinthians e Cruzeiro. Mas a CLT. O Fagner ganha R$600 mil na CLT. Então, meio a meio, 300 para cada. Só que a imagem ficou pro Corinthians pagar. E aí o Corinthians tem 200 mil de imagem para pagar. 300 mais 200, precisa ser um gênio da matemática. O Corinthians paga R$500 mil para o Fagner jogar no Cruzeiro e ele está bem lá. E tem outra coisa. O Fagner estava mal no Corinthians nos últimos 2 anos. Quando ele faz um bom final de ano em 2024, e aí fazem isso. Aí, olha só a lateral direita do Corinthians, Lívia. Renovam 5 anos com o Léo Maná, sendo que não precisava ter essa pressa, porque o contrato do Léo Maná só vencia no término do Campeonato Paulista de 2026. Tinha um Campeonato Brasileiro, uma temporada inteira de 2025 para você avaliar o Léo Maná, se ele serviria ou não. A gente já sabia, né, que o Léo Maná tinha qualidade técnica duvidosa. E aí agora, sem falar que contratou o Mateuzinho por $5 milhões, e agora Igor Vinícius. Olívia, você vai na contramão, vai achar uma boa contratação. O que você acha dessa negociação do Corinthians com o Igor Vinícius? Seja bem-vinda à nossa live do Corinthians, Lívia, mais uma vez. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Vitão. Bom, se concretizar esse negócio, eu acho que é
um erro, né? Porque o grande problema hoje do Corinthians não está na lateral, né? E aí você gasta dinheiro aqui, sabendo que a janela vai ser uma janela muito mais econômica, apesar de, né, agora, de fato, precisar de contratações e tá meio desesperado, inclusive, para reforçar o elenco, mas você vai apostar numa posição que não é a posição primordial, né? E até o próprio Dorival já tinha falado que quando, né, precisar de reforços, tal, que também priorizaria as pontas, né? Então, precisa de jogador que faça aquele trabalho de velocidade e que trabalhe de fato como atacante, né? Hoje é uma deficiência do Corinthians. E eu acho que e vou além, se precisar reforçar, então, nesse sistema defensivo e tal, então contrata um zagueiro, gente, por favor, porque não dá para ficar dependendo de Kaká e André Ramalho. A gente, né, agora, pelo menos agora, o Gustavo Henrique volta para uma transição, mas Félix Torres também não está numa grande fase e tal. Eu vejo que tem outras posições mais carentes do que a lateral. Outras prioridades, né, Lívia? O Vitão, esse amigo São Paulino jornalista também me disse o seguinte: dá para fazer a dobradinha ali, né? Duplicar os laterais. Por exemplo, no São Paulo, o Igor Vinícius jogava na segunda linha, o Rafinha na primeira, vice-versa. Só que no Corinthians não vai. Você vai ter dois Mateuzinhos ali, né? Porque a característica é muito semelhante. Tem outra coisa. Se fosse para dobrar lateral, uma coisa que eu peço no Corinthians, eu gostaria de ver essa experiência, até pela carência do elenco, eu costumo dizer que o Bidu poderia jogar na segunda linha. O Dorival não joga com 2 linhas de 4, poderia jogar com o Angileri na primeira linha e o Bidu na frente, porque o Bidu ia atacar, ele é bem agudo. Se ele não faz a dobradinha, ele não dobra os laterais na esquerda, o Vitão, você acha que ele faria isso com o Igor Vinícius e Mateuzinho na direita? Eu não tinha dado boa tarde para nossa Cruella, né, e as suas notícias apocalípticas que chegou depois. Eu tenho conta em 2 bancos, meu amigo Samir Carvalho. E se eu pegar o dinheiro da outra, eu vou duplicar meu problema, que eu estou negativo nos 2. Então, eu não vou resolver, eu vou dobrar meu problema, eu vou de vermelho para roxo. Então eu não tenho de onde tirar para salvar outro. Eu tô mal-humorada, mas eu vou jantar com minha mãe, Dona Dolores, hoje, e vou deixar ela feliz, que ela é São Paulina, para falar: mãe, estão querendo levar o Igor Vinícius, ela vai ficar feliz. Não tem o menor cabimento essa transação. Primeiro, assim, eu acho que o Corinthians precisa de lateral, sim, mas concordo com a Lívia que não é prioridade. O Corinthians não tem nenhum lateral. O Mateuzinho talvez fosse um bom reserva, ou talvez um jogador para apoiar quando precisasse, mas vai trazer um dublê de Mateuzinho, e eu tenho dúvida se o dublê é pior que o Mateuzinho. Eu acho até que é pouco piorado. Não é nem o Mateuzinho melhorado, é o mesmo estilo de jogador que vai continuar com problema, então não resolve o problema do Corinthians. E assim, o Dorival Júnior foi treinador do Flamengo, já tinha o Mateuzinho por ali, né? E não era o jogador que ele queria. Passou pelo São Paulo, o Igor Vinícius com ele não voou. Não é que com ele, não. Deixa comigo, que comigo funcionou. Tem essas coisas, né? O Renato Gaúcho tem muito isso. Vocês não querem, mas comigo ele joga. E eu não sou São Paulino igual seu amigo jornalista, embora conheço muitos amigos São Paulo, mas a gente vê o São Paulo jogar. Não joga nada. Então, assim, é de verdade. E, assim, eu fico pensando uma coisa, né? O Corinthians tem um presidente interino, o Corinthians está sendo governado pelo sistema Vini mexe a cadeira, né? Quem sai, outro vai lá, pega a cadeira, é uma coisa meio bizarra, a gente não sabe daqui 10 dias quem é o presidente do clube, então eu não sei como as pessoas negociam, então é difícil contratar nesse cenário. Você está devendo na praça, você tem fama de mal pagador, o cara não sabe se com quem você acordar vai ser a pessoa que vai pagar depois ou não, é difícil nesse cenário. Você vai ter pouca chance de gastar dinheiro. Você está com um problema, aí você vai dar no Igor Vinícius? Assim, me tira os tubos, velho. E você pergunta para mim se eu tô bem-humorado. Não dá, né? Aliás, a nossa enquete hoje, Igor Vinícius seria uma boa para o Corinthians, né? São
quase 200 votos, a gente está com mais de 1.000 simultâneos, muito obrigado pelo carinho da audiência, peço para você deixar o seu like, já nessa live aqui do Coringão, e a pergunta é, Igor Vinícius seria uma boa? Eu não sei quem está votando, se é corintiano ou São Paulino, mas está ganhando o sim, tá? 65%. Aliás, para a gente também não ficar só criticando, eu vou dar um ponto positivo aqui, que o Rigo Rock, do Rock, ele destacou. Lado bom, Igor Vinícius bem melhor e mais útil que o Léo Maná, por exemplo. Por esse lado, né, Lívia? Pelo menos o reserva do Mateuzinho, apesar... São duas coisas para você avaliar, Lívia. O reserva, se ele for o reserva realmente do Mateuzinho, já é melhor que o Léo Maná, certeza. Mas talvez ele chegue para ser titular, né, Lívia? Gente, desculpa, se você vai trazer uma pessoa, né, um jogador para ser reserva, então não traz. O Corinthians não precisa de reserva hoje, o Corinthians precisa de time titular. Precisa de jogador que vai chegar para assumir responsabilidade, para fazer diferente, né? Para melhorar esse estilo de jogo, para dar um gás nessa segunda etapa do ano. Eu não consigo ver o Igor Vinícius sendo esse cara, um desses caras, assim, imperdíveis, sabe, no mercado. Eu acho, inclusive, que ele é bem passável, assim, deixa passar. Galera, e olha só aí quem pode estar chegando no timão, Igor Vinícius, jogador lá do São Paulo, né, lateral direito. E galera, ele pode estar chegando no Corinthians aí nessa temporada, nessa janela. E pessoal, notícia boa, né? Tem também informação aí sobre outro jogador chegando no timão. Cara, essa janela acredito que não vai ser muito recheada de jogadores, já que o Corinthians não tá com muito dinheiro. Lembrando, a janela vai ficar aberta até o dia 12 de junho, que é a janela do Mundial. E acredito que vai ser só o Igor Vinícius, lateral direito aí do São Paulo, né? Lá não é titular, mas é um cara que agrada bastante o Dorival, inclusive aparentemente foi pedido dele. 28 anos de idade, nasceu em Sinop, em Mato Grosso. Igor Vinícius, né, lateral direito aí do São Paulo. E galera, ele foi um jogador aí, né, que foi até muito utilizado pelo Dorival Júnior em 2023, naquela campanha da Copa do Brasil, né, o título inédito do tricolor paulista. E galera, uma informação boa também é que a maioria dos jogadores que foram treinados pelo Dorival, grande parte deles se destacaram bastante individualmente, que foram o caso do Alisson, que se tornou outro jogador, o próprio Nestor, né, jogou demais aí com o Dorival. O Wellington Rato, muito importante também naquela campanha. Tem também aí um dos principais jogadores que jogou muito com ele, que é o Caio Paulista, lateral esquerdo. E pessoal, eu acredito aí que seria um ótimo nome para chegar aí, né? Eu não sei se ele seria titular, mas é um cara que pode compor bastante o elenco aí. Eu ainda acredito que tinha que vir um titular mesmo para a posição. Acredito que o Mateuzinho não é titular do Corinthians. Temos que ter um lateral melhor, cara. Então podia vir um titular bom aí. E quem sabe o Igor Vinícius não ficaria ali na reserva, né? Disputando com o Mateuzinho, quem ficaria com a segunda opção, né? Então, cara, o que vocês acham da vinda dele? Vocês aprovam? Tem também aí uma fala muito boa do Roger Guedes, falando que se ele voltasse para o Corinthians, ele daria prioridade ao Timão. Se ele voltasse ao Brasil, ele daria prioridade ao Corinthians. Vocês acham que daria certo ele nesse time? Imagina só, Roger Guedes, Yuri, Memphis, Garro, que é isso? Que time, hein? Comenta aqui a sua opinião, galera. Agora eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.